Irmãs, você que agora nos acompanha, a primeira leitura do livro do Eclesiástico já nos traz esta noção do Antigo Testamento, da importância do perdão. O que é perdoar? A palavra perdão vem do latim perdonare. Donare é doar-se, é um doar-se pleno, é um entregar sem volta. E é de novo, é um de novo que se repete. É como o tempo, ele se repete todos os dias, sendo outro, porém o mesmo tempo. Perdoar é você se doar-se para o outro tantas vezes quantas forem necessárias para mostrar a sua gratidão ao perdão de Cristo. O nosso perdão, ele é fruto do perdão recebido de Deus. O que nós precisamos entender, e aqui é o pano de fundo de tudo aquilo que eu vou pregar agora, é que o perdão que eu concedo a alguém não está mostrando que eu sou bom, que eu tenho uma piedade. O perdão, a raiz do perdão é a gratidão. Gratidão a Cristo que me perdoou. E por que Jesus me perdoou? Agradecendo a Ele, eu também sou chamado a perdoar os irmãos. As pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas precisam primeiro entender que elas já foram perdoadas por Cristo. Quando Jesus morreu no alto da cruz, antes nas suas 7 palavras, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus, ela foi paga pelo sangue de Jesus. E porque uma vez que eu me vejo perdoado do alto, eu sou chamado a exercer o perdão aqui embaixo. O perdão não é uma questão de opção, não é uma questão se vou ou não vou, é o imperativo cristão. É como se Jesus dissesse: para que você seja cristão, você é obrigado a perdoar. Se você não estiver disposto a perdoar, o seu cristianismo não serve, porque Deus também não vai te perdoar. Então a sua oração é vã, a sua celebração é vã, a sua fé é vã. Porque para que Deus possa exercer em nós a misericórdia, o perdão e abrir caminhos de cura e restauração, é preciso que eu seja um canal de perdão, que eu seja missionário do perdão, que eu seja instrumento do perdão. E Eclesiástico, no capítulo 27, aqui a leitura que foi lida, já começa falando que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Não se alegre se você é uma pessoa rancorosa e uma pessoa raivosa. Ah, tal pessoa eu não perdoo, não posso nem ouvir o nome que me arrepia. Tal pessoa eu tenho raiva. Tem gente que fala isso como se fosse um troféu. E a Bíblia está falando que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E a pergunta é: por que nós precisamos diariamente dominar o rancor, que é a falta do perdão, e a raiva, que é um sentimento negativo ao outro? Preste atenção nisso, porque se você não dominar o rancor e a raiva, eles dominarão você. Ou você domina, ou você será dominado. Se você quiser um experimento, faça na sua casa. Pega lá aquele recipiente de 20 litros de água e todo dia pinga uma gotinha de fel, uma gotinha de alguma coisa amarga que você conhece. Você vai tomar aquela água e você não sente nada. Uma gota em 20 litros.
mas vai pingando uma gota todo dia. Aí passa uma semana, passa um mês, passa um trimestre, passa um ano. Aí você começa a ver que a água está ficando amarga. Isso acontece com o ser humano. Não perdoa o fulano, é uma raiva com ciclano, e sentimento ruim, e ficam remoendo aquilo e ressentindo aquilo, até que você passa a ficar uma pessoa amarga. O outro que pecou contra você, que te traiu, que te abandonou, está vivendo uma vida que nem lembra que você existe. E você fica remoendo. Ah, porque fulano me traiu. Ah, porque contou meu segredo. Ah, porque me roubou. E a pessoa não está nem tchum para você. Então, não perdoar o outro é você ficar tomando veneno, torcendo para o outro morrer. O único atingido pela falta de perdão é a pessoa que não libera perdão, é a pessoa que não oferece perdão. Quando você não perdoa alguém, você está explodindo a ponte que você deveria passar. Você não consegue mal algum para o outro não perdoando. O mal de quem não perdoa fica apenas consigo mesmo. E há um livro muito bom, você pode ler, Perdoar é Mais Barato. Ele vai dizer sobre as doenças psicossomáticas da falta de perdão. Dores físicas, queimação, refluxo, dor na nuca, dores pelo corpo, insônia, até o próprio câncer. Muitos são frutos, essas dores, de doença psicossomática. A pessoa ela vai intoxicando o próprio corpo, ela vai intoxicando o próprio organismo, ela vai se tornando uma pessoa ácida. Eu não sei se você sabe, vamos falar apenas do câncer, ele se alastra melhor num corpo ácido. É por isso que todo o tratamento do câncer, ou pelo menos a base dele, trabalha com produtos básicos, transformar o ser humano para mais básico do que ácido. Você já viu quando alguém diz assim, nossa, tal pessoa é tão ácida? O que é essa acidez? É o rancor, é a raiva, é a falta de perdão. A pessoa vai remoendo aquilo, vai ressentindo e remoendo e ressentindo. Daí a palavra ressentimento, ré é de novo, sentir de novo. Eu atendi uma mulher há bem tempo que foi traída pelo marido há 6 anos atrás. E quando ela me procurou pedindo ajuda, que ela estava depressiva por causa disso, ela chorou na minha frente e ela sentiu a raiva e o rancor do marido como se ele tivesse traído-a no mesmo dia. Ela estava uma mulher ressentida. Ela sentia no hoje aquilo que ela sentiu lá atrás. É por isso que o ressentimento, ele vai transformando o seu corpo em ácido. Você fica uma pessoa ácida, cientificamente falando. Aí a sua imunidade cai. Você gripa mais fácil, sua garganta inflama, você tem um cansaço físico, começa os seus órgãos a não funcionar até que aparece um tumor. Eu não estou dizendo que toda doença ela é psicossomática. Eu não estou dizendo que todo câncer ele é falta de perdão. Mas eu estou dizendo e afirmando que a falta de perdão gera câncer. Que a falta de perdão torna o seu corpo ácido. Que a falta de perdão afeta a sua vida. Ou você domina essas coisas, ou essas coisas dominarão você. Uma pessoa que não perdoa, e ela vai juntando isso vida fora, o rosto dela mostra que ela não perdoa. Há pessoas que você olha para o rosto, a pessoa já te passa uma mensagem. Poucos amigos. Geralmente uma boca para baixo, um olhar fechado, uma cara emburrada. São pessoas amargas, falam mal dos outros, falam mal da vida, falam mal de si mesmas. O que está faltando aí? O perdão. Liberar perdão. E por que essas pessoas não conseguem perdoar?
Porque orgulhosas, elas pensam que o perdão fará bem para o outro. Eu perdoar quem me humilhou, mas não perdoo de jeito não. Eu perdoo o marido que me traiu, eu entreguei para ele os melhores anos da minha vida, eu não perdoo. Eu perdoo o meu sócio que quebrou a minha empresa, não perdoo. Eu perdoo a pessoa que colocou meu nome na lama, não perdoo. A pessoa vai falar, não, ela fica com raiva. Só que ela não está entendendo que o perdão não faz bem para o outro, não. O perdão só faz bem para ela. Quando você perdoa alguém, você se cura. Quando você perdoa alguém, você se liberta. Quando você perdoa alguém, você está dizendo para você: eu quero ser feliz de novo. Eu quero ser livre de novo. Pessoas livres são pessoas felizes. E a liberdade vem pelo perdão. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Lembro-me do meu professor de Bíblia, Padre Benjamin, uma enciclopédia, faleceu com problemas cardíacos, mas ele dizia em sala de aula: se você não perdoa por amor, perdoe por interesse. Olha o que o professor dizia em sala de aula. Se você não perdoa por amor, perdoa por interesse. Aí a gente perguntou, mas qual interesse? Ser perdoado por Deus. Se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoará. Então eu tenho interesse que Deus me perdoe. Eu tenho interesse que Deus me abençoe. Eu tenho interesse que Deus me erga. Então eu perdoo. Porque se eu não perdoar, não há como Deus me perdoar. Por isso que rezar o Pai Nosso é um perigo. Há pessoas que ficam como um papagaio, nem prestam atenção no que reza na igreja. Mas o Pai Nosso é uma oração perigosa para pessoas rancorosas, que não perdoam. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como é igual. Assim como eu perdoo, me perdoe. Se eu não perdoo, não precisa me perdoar. É pessoas que rezam e pensam que são só palavras. Deus não recebe oração como palavras. Ele recebe como vida, como direcionamento, como meta. Aqui vai dizer, preste atenção, o versículo 3 ao 5, leia os 3. Se alguém guarda a raiva do outro, como poderá pedir a Deus a cura, se você tem um coração mau? Segundo, se você não tem compaixão do seu semelhante, como você vai pedir perdão para si mesmo? Terceiro, se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão dos pecados? Então, no livro de Eclesiástico, no capítulo 27, o versículo, no capítulo 28, o versículo 3, 4 e 5, são 3 frases que são 3 perguntas. Como que eu quero algo de ruim para alguém e eu clamo a Deus coisas boas para mim? Como que na missa, o padre diz no início da missa, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos essa Eucaristia. Ô Senhor, me perdoa, fiz isso de errado, fiz aquilo, quero ser uma pessoa melhor. Como que a pessoa está pedindo perdão a Deus, se ela não é canal de perdão para os outros? É isso que a leitura pergunta. Como que você consegue pedir a Deus que te abençoe, se você não consegue perdoar o outro? Ah, padre, mas não é que eu não quero, eu não consigo. Talvez você ainda não consiga, mas você deseja. Se você quer perdoar, esse é o início da conversa. Você já está sendo bem vista aos olhos do Pai. Ora, eu quero perdoar, eu não sei como perdoar. Já é o início do caminho. É o querer, é a decisão, é a vontade. E outra coisa, meus caros, perdoar não é uma atitude de coração, é uma atitude de mente, é uma decisão. Que se você ficar esperando ter vontade para perdoar, você vai perdoar quanto? Se eu tivesse vontade de perdoar quem me ofendeu, eu perdoaria quanto essa pessoa? Você não pensa que isso aqui acontece. Estou lá em casa,
lendo um livro, assistindo TV. Aí vem no meu coração, falo, nossa, me deu agora uma vontade de perdoar fulano. Ninguém tem vontade de perdoar, porque perdão não é uma ação emocional, é uma decisão. E para clarear o meu exemplo, uma mulher separou do marido, arrumou um outro companheiro, estava com certeza carente, colocou o cara para dentro de casa em poucas semanas que o conheceu, e ela tinha uma filha de 12 anos. E num determinado momento ela viu a filha apagada, triste, etc. Puxou a língua da filha, descobriu que este companheiro dela estava abusando dessa criança, já tinha mais de 2 meses. Ela fez a denúncia, esse homem foi preso, a menina fazendo tratamento psicológico. E a minha pergunta é: quando é que essa mulher vai acordar com vontade de perdoar esse homem? Quando que essa mulher vai ter vontade, emoção para perdoar esse homem? Que é a resposta? Nunca. Jamais isso vai acontecer. Porque só dela pensar uma filha de 12 anos, um homem com quase 50, e ele fazendo com a filha o que todos sabem o que ele fez. Quando que uma mãe vai ter vontade de perdoar? Mas como que essa mulher conseguiu perdoar? Porque ela entendeu que o perdão era bom para ela, não para ele. Ele já estava preso, está condenado. Ela que estava sofrendo, ela que estava presa, ela que perdeu a saúde. Então ela não teve uma atitude emocional, ela tomou uma atitude racional. Ela decidiu perdoar o homem. E perdoar não é fingir que não aconteceu. Perdoar não é falar que aquilo foi certo. Perdoar não é minimizar, não. Perdoar é se libertar. Perdoar é se curar. Perdoar é deixar a ferida virar cicatriz. Perdoar é deixar a ferida virar cicatriz. Há anos atrás, quando eu morava em Belo Horizonte, fazendo o meu curso de teologia, surgiu uma polêmica em BH. Nós temos lá a igreja de São José. Muitos aqui conhecem, fica no centro de BH, tem uma escadaria para chegar na igreja lá em cima, uma igreja antiga da nossa capital mineira. E na escadaria ali de São José se formou um corredor de mendicância. Então mendigos de tudo quanto é tipo, homem, mulher, criança, velho, até eu não sei hoje, mas a entrada da igreja ficou apenas nas laterais. Eles não abriam mais a Afonso Pena por causa da quantidade de mendigos. A prefeitura chegava, tirava os mendigos, dava um banho, dava comida, etc. Passava pouco tempo, eles voltavam para lá. E quanto pior o estado do mendigo, mais dinheiro ele recebia. Principalmente aqueles que tinham feridas, doenças. Então se via muito pessoas ali na escada de São José com uma calça branca ou talvez uma calça bege com tons mais claros, com a perna com aquelas manchas vermelhas, até você via o sangue saindo ali da calça, porque as pessoas ficavam comovidas e davam uma esmola maior. A prefeitura tirava esses homens, limpava as feridas, antibiótico, tratamento. Passava pouco tempo, a prefeitura voltava, as pessoas estavam na escada com a perna ferida no mesmo lugar. A prefeitura não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que encontraram, olha que ponto o ser humano chega, encontraram em algumas mochilas um vidrinho com um produto que eles faziam, que não deixava a ferida cicatrizar. Então se tinha uma ferida, eles ficavam jogando esse produto, a ferida ela ia infeccionando mais, ela ia abrindo mais, porque quanto maior a ferida, maior a oferta. Nós estamos aqui para falar destes, mas de algo semelhante que acontece com cada um de nós.
Quando nós ouvimos uma história dessa, nós pensamos, mas a que ponto chega o ser humano? Amarrar na perna um bife de fígado de boi para parecer uma ferida? O bife apodrece, dá larva, essa larva passa para a perna, abre ferida e alguém fica jogando um produto ali para não fechar, para eu receber mais, para eu ganhar mais. Gente, coisa semelhante nós fazemos no nosso interior. Quando você guarda rancor, ressentimento e raiva de alguém, você está jogando um produto na ferida para que ela não vire cicatriz. Porque a ferida aberta é uma ferida que dói. O que é uma cicatriz? É um lugar que já esteve ferido, mas que foi curado. Nós podemos ter cicatrizes no coração, mas nós não podemos ter feridas abertas. E perdoar, meus caros, não é esquecer. Para com esse discurso. Perdoar não é esquecer. O próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse que perdoar é lembrar com amor. No tempo de Cardeal, Karol Wojtyla, ele disse que perdoar é lembrar sem sofrer. Quem bate esquece, o problema é quem apanha, não é? Então não é esquecer. Eu vou perdoar fulano, eu vou fingir que não aconteceu. Você está sendo fingido. Deus não gosta de pessoa fingida. Aconteceu, dói, não esqueço, mas perdoo. Lembro sem dor. Lembro sem dor. E o que nós precisamos lembrar para que o perdão aconteça? O versículo 7, 8 e 9 do capítulo 28 de Eclesiástico. Lembra-te do teu fim. Lembra que você vai morrer e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e perdoarás. Persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa nos mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo e perdoarás. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Veja o que Deus te perdoou, essa coisa pequena que você precisa perdoar, e perdoarás. Sabe qual é o problema do rancor? É que o rancor se torna obstáculo. Quando eu era criança lá em Itaúna, nós moramos durante alguns anos numa casa antiga, grande, janelas, essas casas de Minas, não é grande, era a casa da Itaunense. Itaunense era uma firma de roupa, de pano, tecido, que tinha em Itaúna. Infelizmente quebrou, mas era uma potência na época do doutor Guaraci. E meu pai começou trabalhando lá como empregado e foi subindo, até que ele chegou a gerente. Então nós moramos na casa da Itaunense. E era uma casa antiga, uma casa grande. E meu pai dizia sempre: nós precisamos zelar das coisas pequenas para que possamos alcançar as coisas grandes. E neste tempo que nós moramos nesta casa, aconteceu um fato que nos marcou, mas que nos deu uma visão diferente daquilo que nós precisamos fazer na vida. Atrás desta casa era uma casa assim, com repartimentos diferentes, mas havia um grande pé de goiaba. E o meu pai via que durante a chuva não tinha calha, aquilo caía no barranco que respingava na cozinha e minha mãe ficava reclamando. Então colocou a calha e meu pai disse: olha, a calha eu vou colocar, agora vocês cuidem, vocês, eu e meu irmão. Só que na idade que a gente tinha, nós queríamos brincar, né? E foram caindo folhas da goiabeira, foram caindo folhas. A minha mãe
fez esse caninho que desce da calha, julgando para a horta, até que veio a primeira chuva, depois de um tempo de estiagem. Meu irmão, que bagunça que foi a primeira chuva. Eu e meu irmão brincávamos muito, não lembramos de limpar a calha. Aquelas folhas todas que caíram da goiabeira entupiram a calha. A chuva transbordou na calha, caiu dentro da cozinha, estragou a calha, caiu telha, foi uma tragédia. Qual o problema que aí está? Se alguém olha lá embaixo na calha, você pode dizer: essa chuva cai para todo mundo, aqui não cai nada, não está saindo nada aqui. Essa calha não está funcionando. O problema não era a calha, o problema eram as folhas. Depois que o meu pai pegou um arame, enfiou na calha, tirou toda aquela folha velha, saiu aquele tufo de água, aí nós ficamos espertos, toda semana a gente tirava as folhas ali. É um exemplo que me aconteceu de verdade, mas que serve para ilustrar o que é o rancor. Deus tem um canal de graça para nós. Deus tem misericórdia para nós. Mas quando nós não perdoamos, quando nós guardamos rancor, nós vamos jogando folha nesta calha. E o dia que vier a tempestade de Deus sobre nós, de graça, de cura, de unção, a calha estará entupida. O problema não é a graça do alto. O rancor é um obstáculo à misericórdia de Deus. Se você quer sentir a misericórdia do Pai, exerça o perdão. Entendendo tudo isso, você vai à segunda leitura, que é o pano de fundo que eu disse no início. Ninguém de nós vive para si ou morre para si. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Por que a leitura de São Paulo aos Romanos, que fala de morte de Cristo, de vida, está inserida num contexto de perdão? Se você lê o Evangelho, vou falar um pouco sobre ele. Se você vai até a primeira leitura, tudo bate numa tecla só: perdão, 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 perdão. Aí você vai para a segunda leitura, nem a palavra perdão tem. Estranho, ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vive para Cristo, se morre por Ele. Por que a igreja coloca essa segunda leitura para nós? Porque Jesus, com a sua morte na cruz, pagou uma dívida impagável que todos nós tínhamos para com Deus. Ele deu o seu sangue por cada um de nós. Se Cristo assim nos perdoou, nós devemos perdoar. E para ilustrar este sacrifício de nosso Senhor, é que o Evangelho nos traz esta parábola, que é fruto de uma pergunta. Gente, atenção nisso. Pedro já estava além. Não sei se você lembra, como se chama aquele desenho? Mickey Mouse, lembra? Mickey Mouse e seu amigo vai salvar do perigo. Lembra disso? Eu assisti quando eu era criança. E o Mickey Mouse tinha um... É Mickey Mouse mesmo? É, né? Super Mouse, é. E ele tinha uma frase. Quando ele ia voar, ele punha o bracinho para cima, ele falava o quê? Pro alto e avante. Hã? Quem sabe não é o slogan do cristão? Você acorda pro alto e avante. Quanta gente quer descer? Quando a gente quer viver uma vida medíocre, uma vida pequena, e quando é que desce? Quando você guarda rancor, quando você tem ressentimento, quando você tem raiva, aí você está descendo e não avança. E tem gente que não avança na vida e a pessoa não aprende, gente. Está levando cara, porta para cara fora, nada na vida da pessoa anda para frente e ela não vê que é o coração dela. Um coração que não perdoa, um coração que guarda rancor, um coração vingativo. Vamos aprender aí com o Super Mouse. Pro alto e avante. Pedro tinha um pouco disso nele. Tanto que Pedro chega perto de Jesus e pergunta assim:
mestre, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7. Por que Pedro pergunta até 7? Não é por acaso que ele falou 7. É porque o bom judeu, ele precisava perdoar 3 vezes. Que lembra os 3 tempos, manhã, tarde e noite. A lei de Deus coloca um 4º perdão, que é mais uma chance. Então, manhã, tarde e noite, os 3, famosos, cabeça, tronco, membros. 1, 2, 3, Pai, Filho, Espírito. O número 3 é simbólico. Então a Bíblia coloca, mas se ele se arrepender, mais 1. Então o bom judeu, ele devia perdoar alguém 4 vezes. Se você perdoasse alguém 4 vezes, não precisava perdoar mais. Se você já era um judeu muito virtuoso. O que Pedro faz? Pedro, como ele quer ir para o alto e avante, ele coloca mais 3. Quer dizer, eu perdoo a pessoa hoje, de manhã, de tarde e de noite. Eu perdoo mais 1. E eu estou disposto, Jesus, amanhã a perdoar tudo de novo. Por isso que é o número 7. Os 3 da lei, o mais 1 para Deus, mais 3 que é um outro dia. E Jesus olha para Pedro e diga, não te digo 7, porque Pedro estava muito melhor que o melhor judeu. Um rabino, um sumo sacerdote, ele tinha que perdoar 4 vezes a mesma pessoa. Cumpriu a lei, não precisa perdoar mais não, só 4 tá bom. Pedro foi além. Ele falou, Jesus, eu coloco mais 3 aí, eu posso perdoar 7? E Jesus disse para ele, olha, eu não lhe digo 7, mas 70 vezes 7. Não é para você pegar um caderninho, colocar lá 490 quadradinhos e ir perdoando alguém e vai marcando. Chega você completar a lista, não precisa perdoar mais. A questão aqui não é matemática. A questão aqui é gratidão à dívida impagável de Cristo. O que significa perdoar 70 vezes 7? Perdoar sempre. Perdoar a vida inteira. Oferecer perdão. E finalizo apenas no contexto da parábola. Algumas diferenças. Olha a diferença de um rei com um empregado e de um empregado com outro empregado. Consegue ver a diferença? Gritante. 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 Não tem como você comparar o empregado conversando com o empregado e o empregado conversando com o monarca. Porque neste tempo o rei tinha poderes de vida e de morte. No trono, de coroa, de cetro, exércitos, riquezas. E você conversar com o empregado, você conversa com o empregado, como você conversa com o rei. Então veja a diferença aqui que Jesus coloca. O rei chamou o empregado. Esse empregado, na Bíblia, aqui se traduz por enorme fortuna. Mas se você vai ao texto original, vai dizer 10.000 talentos. Ainda bem que vocês estão sentados para não cair. Se você em casa está em pé, sente. Você sabe quanto significa em dinheiro 10.000 talentos? Talento é de ouro. Moeda é de prata. Então esse empregado tinha um outro empregado que lhe devia 100 moedas de prata. Este empregado devia ao rei 10.000 talentos. Quanto é isso? Quanto é 10.000 talentos? Um talento de ouro são 30 quilos. Um talento de ouro, na pesagem bíblica, são 30 quilos de ouro. Um talento, 30 quilos de ouro. Esse empregado devia 10.000 talentos. Tem como pagar isso aí? É uma dívida impagável.
como era a nossa dívida com Deus. Então o rei falou: olha, já que você está nessa enrascada, eu vou te vender como escravo, mas não vai pagar a dívida ainda. Eu vou ter que vender a sua mulher, eu vou ter que vender os seus filhos, eu vou ter que vender tudo que você tem e ainda não vai pagar. Aí o cara ajoelhou, começou a chorar. Oh, majestade, tem dó de mim, me dá um tempo, eu te pagarei tudo. Tadinho, te pagarei tudo. Vai pagar como isso, meu filho? Aí o rei olha para ele e fala: é melhor eu perdoar essa dívida, porque não vai pagar nada, não tem como pagar isso. E a leitura diz: diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Só para você já entender a leitura. Quem é este empregado? Eu, você. Quem é este rei? Jesus, o rei Jesus. Ele nos perdoa uma dívida impagável. Aí esse cara sai do castelo. Alegria. O rei me perdoou 10 mil. Oh, meu. Ele encontra um colega dele. É igual a ele. É um empregado que lhe devia 100 moedas. Para você calcular quanto é hoje em reais 100 moedas, daria mais ou menos 3 meses de trabalho, do salário mínimo. Então está aí 3 mil e poucos reais. É uma dívida pagável. Se você compara 3 salários com 10 mil talentos, sendo que um talento é 30 quilos de ouro, é nada. O que esse empregado faz? Pega o outro pelo colarinho e começa assim: paga a tua dívida. E o outro disse: eu não tenho agora, mas me dê um tempo e eu te pagarei tudo. O empregado não quis saber de conversa, mandou prender o cara, deu um cacete no cara na cadeia, falou: vai ficar aí, meu chapa, até que me pague tudo. Os outros empregados viram isso aí, foram no castelo. Majestade, sabe aquele empregado que o senhor perdoou 10 mil talentos? Ele julgou o amigo dele na cadeia, porque devia 100 moedas de prata. Ele não teve compaixão do outro, como o senhor teve compaixão dele. Chame-o aqui. É, meu filho. Aí a hora que o filho chora e a mãe não vê. Olha o que o rei disse para ele: empregado perverso, eu te perdoei a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Ficou claro o perdão, sim ou não? Ninguém falou nada. O carapuço entrou, hein, gente? O perdão é isso. Eu não perdoo o outro porque eu sou bom. Eu não perdoo o outro porque o outro merece. Porque numa linguagem racional, não merece. Quem pecou com você, quem traiu você, quem fez mal de você, não merece o seu perdão. Mas por que nós perdoamos? Porque nós também não merecíamos o perdão de Deus, pelos nossos pecados. E Jesus nos perdoa uma dívida impagável. Então, se Deus nos perdoa 10 mil talentos, eu não consigo perdoar 100 moedas. É isso que Jesus está falando. Eu tive compaixão de você, tenha compaixão do teu irmão. Meus irmãos e irmãs, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. E me permitam-me 4 passos para o perdão. Com isso encerramos. Prática, gente. Pratique isso e você vai conseguir perdoar. Quantos por cento, padre? 110%. Se você seguir este caminho, você vai perdoar. 4 passos para o perdão. Primeiro passo: não fale mal da pessoa. Primeira coisa que as pessoas fazem quando tem rixa com alguém é ficar falando mal da pessoa. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é de confiança, fulano me traiu, fulano roubou. Você quer perdoar? Acabou isso. Não fale mal da pessoa para ninguém. Não fale mal.
Segundo, não deseje mal. Tem gente que não fala, mas pensa que é uma beleza. Não. Nossa, a pessoa fez mal para mim. Vou acompanhar ela no Instagram para ver o dia que ela vai cair. Vou acompanhar nas redes sociais, o dia que ela vai quebrar. Você está desejando mal. O perdão não vai acontecer. Não basta não falar, é preciso não desejar mal. Terceiro passo, não faça mal. Não faça mal para esta pessoa. Se você não consegue fazer o bem, não faça mal. E último passo, o perdão. Comece a rezar por ela todos os dias. E aqui eu vou ser muito franco com você, que eu gosto de orientar as pessoas na realidade. No início é oração de boca para fora. Você não tem vontade de rezar por esta pessoa. Imagine só, você lembrar da mulher que roubou o seu marido e na hora de deitar, vou rezar para ela uma Ave Maria. Ave Maria, né? Mas é assim mesmo. No início é de boca para fora. Você vai lembrar da pessoa, fala assim, Ave Maria. Ele dá um soco na cara dessa pessoa. Mas como eu quero perdoar, eu vou rezar para ela uma Ave Maria. No início é assim, ó, Ave Maria, cheia de graça. Ou Ave Maria que não acaba. Porque há rancor ali. Gente, mas siga o conselho do padre. Persevera. Continua, insiste. Quando você começa a rezar por esta pessoa, mesmo sem querer, o Espírito começa a agir em você. E quando você assustar, você já não terá mais rancor. Você não sentirá mais raiva. O perdão chegou ao seu coração. E você vai rezar para essa pessoa em espírito e em verdade. 4 passos concretos para o perdão. Não falar mal, não desejar mal, não fazer mal, orar para a pessoa. Se você tem alguém no seu coração que você deseje perdoar, comece hoje esses 4 passos. E quando você menos espera, o perdão abundará ao teu coração. Deus, Ele está atento a um coração que quer perdoar. E aquilo que nos falta, humanamente falando, Deus completará com a sua graça e sua presença. Que Maria Santíssima, Mãe do bom perdão, nos ajude a exercer com as pessoas que nos ofenderam também o perdão. E que possamos ter coragem e uma espiritualidade profunda que me leva ao outro também para pedir perdão. Se não é fácil perdoar alguém, também não é tão fácil pedir perdão. Se o perdão não faz bem para quem recebe, ele faz um bem danado para quem precisa. Então, se você nota que você magoou alguém, que você traiu alguém, que você entristeceu alguém, peça perdão. É trocando o perdão entre pessoas perdoadas pelo Rei, com uma dívida impagável, que nós seremos recebidos um dia na glória do céu. Porque perdoando quem nos ofendeu, Deus haverá também de nos perdoar. Ao Senhor Jesus, que nos perdoou da nossa dívida impagável, e por causa disso, seremos também missionários do perdão. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Pessoas livres são pessoas felizes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.